É um tribunal que faz tudo, absolutamente tudo, menos proteger a Constituição, que é a única missão. A nossa justiça é tão transparente e pró-povo que fechou a ala de comentários durante o começo do julgamento de Jair Bolsonaro. E aí, vamos falar um pouquinho então desse julgamento. Primeiro, o ato falho do advogado do Lula, que não é suspeito, mas era advogado do Lula até ontem, que chamou aqueles que estavam recebendo a denúncia ainda de réus. Advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados, desculpa. Gagueja mesmo, porque qualquer freudiano diria ato falho. E o que falar do Alexandre de Moraes saindo em defesa que, e aliás ele está muito mais preocupado com rebater narrativas nas redes sociais, a milícia digital, que ele num ato falho chamou de polícia. Pouca gente reparou isso. Eu fui o único que vi, que eu tenha visto falando disso. Quando ele falou, e não pensem que vão intimidar, se não intimidaram até agora não vai ser com polícia, digo milícia internacional que vai intimidar. Até porque o Trump não é nenhum miliciano. Polícia internacional talvez, é o xerife do mundo. Ele disse que foram apenas 43 idosos. Eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso. Seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Condenados a apenas de 17 anos, 43 dos 497 condenados. Das 497 condenações, só 43 tem mais de 60 anos. Só. E para quem tem alguma dúvida ainda que se trata de um psicopata, bom, em primeiro lugar, como é que você ainda tem essa dúvida? Mas para quem tem alguma dúvida ainda, vamos lá. Os anais do Supremo Tribunal Federal. Eu fixo a pena final aqui, a pena final fica em 15 anos, de igual forma fixo a condenação ao pagamento da indenização mínima em 30 milhões, para pagar antes de 30 anos, de preferência. Quem não vê aí a cara do capeta, eu acho que é porque nunca viu ou não acredita no demônio, né? Bom, por falar então do caso da Débora, vamos lá falar disso, mas antes vamos ver o vídeo dela que o próprio Alexandre de Moraes autorizou a divulgar, o que prova que ele é um psicopata, que embaixo daquela toga não bate um coração peludo. Porque qualquer pessoa que não perdeu a decência humana fica comovida com um relato desses. Detalhe, não é só o Alexandre de Moraes. Nenhum regime tirânico foi instaurado sem cúmplices, que por vários motivos, mediocridade, inveja, ressentimento, oportunismo, não tenham passado pano para os absurdos praticados pelo tirano. Então, esses César Calejões da vida, que estão, Reinaldo Azevedo, que estão justificando a condenação a 14 anos de prisão da Débora, são igualmente monstruosos, porque eles perderam qualquer possibilidade de empatia para com o próximo. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem,
que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele. Dá muita pena da situação da Débora. Parece que está revertendo, porque furou a bolha, tá? E o sistema sentiu. O sistema sentiu. O que quer dizer que a gente tem que dobrar os esforços para pelo menos conseguir a volta dela para casa, para perto dos filhos. Que se ela fosse uma traficante ou assassina, ela já tinha conseguido. Alexandre de Moraes é tão macabro, tão sádico, tão filho do diabo, que ele exige a humilhação dela em praça pública. Ele quer ver as pessoas se imolando por ele, pedindo perdão. E, claro, no desespero de ver 2 filhos pequenos estar perto deles, ela topa qualquer coisa e ela não pode ser julgada por isso. Eu, se fosse ela, já teria perguntado há muito tempo: o que eu posso fazer para ficar perto dos meus filhos? Você diz, virar lulista, anti-Bolsonaro, falar que o senhor é Deus no mundo e salvou a democracia. Quer ficar perto dos 2 filhos, né? Então, alguém que submete uma pessoa como a Débora, que não fez nada a isso, é monstruoso. E, de novo, a Globo e companhia estão falando, não foi só um batom. Eles estão nessa narrativa macabra. Não foi só um batom. Ela estava lá pedindo golpe. Que poder essa moça tinha para derrubar a democracia brasileira? Se for esse o poder, nós temos que atualizar o Rambo para criar o novo Rambo, o mais temível de todos, com o seu batom da MAC. Eu, no Steve Bannon, falei, né? Olha, é difícil explicar o Brasil para o americano. Uma moça está sendo condenada a 14 anos de prisão porque usou um lipstick numa estátua. Foi a manchete que eles deram para o destaque da minha fala no Rumble deles. The weapon was a lipstick. A arma era um batom. Ninguém acredita. É uma piada de mau gosto. O Brasil virou isso. Hoje temos 2 notícias boas, então a Débora é a primeira, mas também o senhor Jaime Junques acaba de ir para a prisão domiciliar. A informação acaba de chegar para mim pela sua advogada, informação exclusiva aqui no Braddock Show. Ele está sendo liberado nesse momento e vai para casa hoje. Então a advogada a doutora Mariana está nos informando então que o Junques, que lembramos, era aquele idoso com câncer condenado no dia 8 de janeiro. O Dr. Marcília comentou nos últimos dias sobre esse caso, mais um caso de desumanidade. Agora foi autorizado a cumprir prisão domiciliar. Condenado a 14 anos de prisão pelos atos de 8 de janeiro, está em tratamento contra um câncer de próstata. Então, mais uma boa notícia em exclusiva aqui no Braddock Show. Por falar em armas, né? O Flávio Dino diz que as Forças Armadas estão sempre armadas porque têm armas. Então, é que nem para feminista. Todo homem é um predador em potencial, é um estuprador até que prove o contrário, porque ele tem uma arma. As Forças Armadas são sempre golpistas, à espreita. Quer
Quer dizer, olha o argumento do comunista, que, aliás, também não é suspeito no julgamento segundo Nunes Marques. O cara que demonizou literalmente Bolsonaro dias antes. Flávio Dino comparou o Bolsonaro com um capeta. É como se eu fosse julgar o Alexandre de Moraes de alguma forma isenta. Não, não poderia. Eu estou dizendo para vocês que ele é filho do capeta. Foi o que o Dino fez com o Bolsonaro. E vai julgar agora. O crime de golpe de Estado. O Brasil é um circo. O Brasil é um circo. Qualquer um que se cala diante disso, né? Bolsonaro está certo. É conivente com um circo golpista. Todos têm obrigação de se manifestar. Ninguém pode ser isentão mais, porque o Brasil está virando rapidamente uma Venezuela. Nós temos todos que subir o tom contra o Alexandre de Moraes. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Não poupar o Alexandre de Moraes, o Alcolumbre, o Hugo Mota e atacar o Deltan, coitado, que está lá falando o que pode contra o sistema. Ou o Marcel Van Hatten. Até o Marcel Van Hatten virou alvo dessa turma, porque eles estão num nicho eleitoral. Porra, Marcel Van Hatten é uma das vozes mais corajosas da Câmara, que disse essa semana, é uma máfia. Isso é coisa de máfia. Que outro parlamentar tem coragem de dar voz a nós dessa forma? Parabéns, Marcel. Aliás, claro que já prepararam a cama de gato dele, né? O Lindinho, vassalo do Lula, acionou a PGR contra o deputado Marcel Van Hatten do Novo por ter chamado a organização criminosa suprema de organização criminosa. E o Moraes ter sido acusado de tentativa de golpe. Ele que realmente não tentou, conseguiu dar o golpe. Ele disse que isso é discurso de ódio contra as autoridades e a democracia. Quer dizer, olha o nível. Vão perseguir um a um aqueles que se manifestam. A solução não é escalar. A solução é fazer coro com Marcel Van Hatten. Para ver se eles têm coragem de caçar 48 deputados e 15 senadores de uma vez. Precisamos de homens corajosos no Brasil nesse momento. Ou aceita então que já é Venezuela. E aí para de me atacar, de me criticar. Ah, já é Venezuela, Rodrigo. Tem que jogar de acordo com a música. Tem aqui que... Você viu? Não deixaram a Marina Corina ser candidata. E, aliás, o que foi o candidato, Edmundo, ganhou, mas não levou. Então temos que aceitar o Maduro, sei lá. Não sei qual é a estratégia. Se já é Venezuela, então lascou. Vamos subir o tom? Vamos priorizar o Alexandre de Moraes como alvo? Ou não? Essa tem sido a minha demanda desde o início. Mas eu sou atacado e chamado de intergaláctico, por quem quer que eu fique calado em relação ao Alcolumbre. Aliás, recordar é viver, né? Vamos resgatar aqui o Gregório do Vivier condenando a Folha de São Paulo que o empregava. Por quê? Por quê? Por quê? Atenção! A Alemanha nazista se consolida quando Hitler culpa os baderneiros pelo incêndio de Reichstag, com o objetivo de reprimir baderneiros. Ali é que mora o perigo. O golpe de 64 não foi obra do extremismo, mas daqueles que alegavam querer combatê-lo. Quem instaura a ditadura não são os baderneiros, são os apavorados. Só há golpe quando há medo. Ele estava defendendo, nesse contexto, os black blocs. Recordar e viver, né? Hoje, quem instaurou um golpe no Brasil foram aqueles que alegaram que os baderneiros eram uma ameaça e espalharam medo perante o sistema e os isentões em relação a Débora, cabeleireira do batom, e justificaram com isso o fim do Estado de Direito. Parabéns, Greg! Você acertou uma, ainda que sem saber, né? Relógio quebrado. Como a esquerda é cafona em tudo e vive da visão estética de mundo, colocaram lá os filhos de Herzog e Zuzu Angel na primeira fila. Quem está sendo julgado é o coronel Ustra, não o Bolsonaro. Porra! E eu pensei que era o Jair Bolsonaro pelo crime de golpe de Estado armado que não houve. Tudo na esquerda é narrativa. Quando você entende o que é a visão estética de mundo, você entende a esquerda. A esquerda é o personagem daquele comercial que tinha do Guaraná, que o que importa é a imagem, não a sede.
Para eles, tudo que importa é o discurso, é o feel good sensation. Se você faz parte de uma vibe, de uma cruzada moral, é a sensação de superioridade. Eu sou do bem porque eu sou contra canudo de plástico e SUV. Esquerdismo é uma visão estética de mundo. Quando você entende isso, você entende. Eu tenho certeza que você tem parente assim. É aquele que é meio alienado em política, não acompanha o Oeste, nunca viu 4x4, muito menos minha live, não sabe direito quem é Débora e Clesão, mas ele, no jantar, no almoço de domingo, ele olha com aquele ar blasé para você, porque bolsonarista, ele é do bem, porque ele não sabe nem explicar direito, mas porque ele embarcou nas narrativas enlatadas pela cultura pop, pela academia e por aí vai. É a visão estética de mundo. O esteticismo é um câncer, afinal de contas, o Eclesiastes já dizia, vaidade, ó vaidade, no final, tudo é vaidade. E quando você pega alguém tão vaidoso quanto o nosso Rousseau de Vassouras, o pavão supremo, você entende como é perigosa uma alma frágil e vaidosa. Como um sujeito como Barroso é um perigo maior, muitas vezes, do que um Gilmar Mendes fisiológico. O voto do Fux foi esquisito, porque parece que deu uma no cravo, uma na ferradura, não foi consistente com as suas dúvidas e podia ter levado adiante ou a negação da denúncia ou vista. Então, pareceu que jogou para uma plateia para fingir que há dissensão, não sei. A ver. Editorial da Gazeta do Povo, melhor jornal do Brasil, assinem. Bolsonaro, réu e o fim do devido processo legal. Esse é um jornal sério que denuncia o que tem que ser denunciado. Ao apresentar vídeo que não estava nos autos, Alexandre de Moraes se portou como assistente de acusação e não como julgador imparcial que todo magistrado deveria ser. O jornal conclui: o devido processo legal é uma condição sine qua non, sem a qual não há para o país como ser considerado democrático. Mas os ministros do STF decidiram que, para salvar a democracia, podem matá-la. Enquanto isso, na Globo, a gente vê que desacreditar as urnas, leia-se, questionar o modelo que só o Brasil e Butão adotam. Criar tumulto, sei lá o que é isso. Espalhar fake news, não existe esse crime no país. Reunião com embaixadores, nossa, isso é terrível. Isso é um golpe sendo executado. Ou seja, Bolsonaro começou a dar um golpe na presidência quando era o próprio presidente, o que é uma impossibilidade em termos. Tudo nesse processo é nulo do ponto de vista jurídico. Tudo é um circo. Mas para a Globo e para o STF, nada disso importa. Missão dada é missão cumprida, como diria o Salomão no pé de ouvido do Xande e a PF também no pé do ouvido do Xande, mas usando a Veja. Com Bolsonaro réu, diretor diz que Polícia Federal Alexandrina cumpriu sua missão constitucional. Velhinhas com Bíblia. Moraes e primeira turma investem em relato didático para responder a defesas, leia-se, narrativas. Ou seja, a preocupação maior do Alexandre de Moraes, o tempo inteiro ali é visível isso, é com a plateia, não com os autos. Agora, para quem está tão preocupado assim com a opinião pública, ele devia dar um pulinho no público, nas ruas, na Paulista, não viver na bolha que ele vive. Aí ele ia entender o que o povo pensa dele. Não é nada pessoal, né? Ele nem é suspeito de julgar o Bolsonaro. Então o ministro rememora: todos se recordam que o então presidente, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, vai procurar um psiquiatra, Alexandre de Moraes. Tudo é muito pessoal para ele. Enquanto isso, estamos tendo o julgamento mais célere da história do STF. 14 vezes mais rápido do que o mensalão, porque o objetivo é um só: pegar Jair Bolsonaro. São cenas como estas que parecem esse justiçamento.
Isso é um show trial soviético. Todo mundo sabia que era um teatro, que era para inglês ver. No fundo, eu prefiro a imagem do Bane, o vilão do Batman, como jacobino nas cenas de julgamento sumário nas praças públicas. Esse é o juiz que temos. Esse é o juiz que temos no comando da justiça. E lembre-se de nunca consumir erva estragada como esse intelectual da esquerda que é o Christian Lindh. Nunca consuma essa erva estragada que esse cara consumiu para escrever isso. Se estivesse em meu poder escolher um presidente progressista para o Brasil, eu escolheria Flávio Dino. Ele é que nem o Guga Chakra, oi Guga, que escreve progressista sem aspas para falar de comunista. Se pudesse escolher um presidente liberal, escolheria o jacobino Luiz Roberto Barroso, liberal sem aspas. E se pudesse escolher um conservador, escolheria Alexandre de Moraes, que é um tucano autoritário metido a Luís XIV. Todos democratas, de altíssima competência, cada qual com a sua ideologia. Hoje, o STF é o poder no conjunto com melhores políticos do país, que ironia. E ele não escreveu isso como ironia. Esse é o intelectual que a esquerda oferece. Imagina o resto. Imagina os calejões da vida, os pipernos da vida. Esse é o intelectual. Esse é o ser pensante da esquerda. Por isso que quando o Tutinha me ligava, Rodrigo, pelo amor de Deus, me dá um nome de esquerda para poder debater com você. Eu falava, Tutinha, não é sacanagem. Não tem. Não tem, não é arrogância. Não tem. Botar quem? Eu falava para ele, bota o Joel. Ah, mas o Joel não se diz de esquerda. Eu falei, exato. Ele é meio café com leite, meio fraquinho, mas é um cara de esquerda com quem você consegue manter 5 minutos de debate. Ele não diz que é de esquerda, ele diz que é liberal. Eis o ponto. Enquanto isso, pesquisa futura mostra que 53% veem o STF como ruim e menos de 27% como bom. De novo, saiam nas ruas, ministros. Façam o teste da Paulista. Eles não fazem isso. O que eles preferem fazer é se meter em tudo no país, lá da bolha deles. Ministros do STF ajudam em carteirada de candidato a professor da USP. Meus amigos, dá até vontade de dizer assim, não tem o que fazer não? Estão desocupados? Mas não, o pior é que não. É o tribunal que mais julga no mundo, inclusive de forma criminal. É um tribunal que faz tudo, absolutamente tudo, menos proteger a Constituição, que é a única missão. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.